Fala galera, vamos a mais notícias do Flamengo, mas antes não esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Torcida do Flamengo imagina futuro de Wesley na Atalanta, vai voar. Lateral do Mengão negocia com time italiano. Decisão da Supercopa da Europa. Torcedores do Flamengo observaram a decisão da Supercopa da Europa, entre Real Madrid x Atalanta, que aconteceu na tarde desta quarta-feira, 14, em Varsóvia, na Polônia. O duelo entre os campeões da Champions League e da Europa League contou com a presença de Vini Júnior, cria do Mengão. No entanto, a presença do craque brasileiro do Real Madrid não foi o único motivo que fez parte da nação querer acompanhar a partida, que marca o início da temporada na Europa. Flamengo negocia com a Atalanta. Conforme publicado anteriormente pelo Bolavik Brasil, o Flamengo está muito perto de selar a venda do lateral Wesley para a Atalanta, em uma negociação que pode chegar a 121 milhões de reais. O brasileiro está ciente da proposta dos italianos e aceitou a oferta. Agora, cabe ao Flamengo aceitar a investida para fechar negócio. A oferta da Atalanta agradou a alta cúpula de futebol do rubro-negro. Comentários da nação. Durante o jogo entre Real Madrid x Atalanta, diversos torcedores do Flamengo analisaram como Wesley pode se encaixar no time comandado por Gian Piero Gasperini. Um torcedor do Flamengo analisou em seu perfil no X, antigo Twitter: observando a Atalanta aqui, realmente Wesley encaixaria bem nesse estilo de jogo. Se eu fosse Wesley já estaria comprando as passagens para a Itália. A Atalanta não é uma equipe de primeira prateleira, mas é um time muito bom que dá trabalho para qualquer adversário. Vai entrar num time pronto e forte, escreveu outro flamenguista na rede social. David Zappacosta, 32 anos, é o ala pela direita da Atalanta. É nessa posição que o time italiano pretende utilizar o Wesley. Quer saber? O moleque tem tudo para se firmar na função, publicou mais um rubro-negro. Hugo Souza não quer voltar ao Flamengo e vai construir história no Corinthians. Revelado pelo Flamengo, o jogador ainda pertence ao rubro-negro após grande temporada em Portugal e ida ao Corinthians. Notícias do Flamengo. O principal destaque do Corinthians vem sendo o goleiro Hugo Souza, desde sua chegada do Alvinegro. Revelado pelo Flamengo, o jogador ainda pertence ao rubro-negro e afirmou que não pretende voltar a ficar por muito tempo no Parque São Jorge. Ele chegou na atual janela de transferências em contrato de empréstimo junto ao Flamengo. Com pouco tempo de novo clube, Augusto Melo já se movimenta para adquirir o jogador de forma definitiva. Após a vitória do Timão sobre o RB Bragantino, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Camisa 1 colocou a decisão nas mãos de seus empresários e diretoria, mas não escondeu sua vontade de seguir defendendo as cores alvinegras. Hugo Souza quer ficar no Corinthians. Na verdade, já demonstrei minha vontade e felicidade de estar aqui. Claro que essa conversa vai ficar para os empresários, o presidente e o Fabinho, mas eles sabem da minha vontade de permanecer, construir minha história neste clube. Estou preocupado em jogar bola, ajudar o Corinthians dentro de campo, disse Hugo Souza em Ribeirão Preto, na zona mista. Se eu ficar, ficarei muito feliz, é a valorização do meu trabalho. Espero que isso aconteça, quero que aconteça o melhor para mim, e isso é ficar no Corinthians. Camisa muito grande, importante não só no futebol brasileiro, mas no Mundial, complementou. Segundo apurou o Bolavik Brasil, o Corinthians já entrou em contato com o Flamengo para fazer a compra. No contrato de empréstimo tem uma opção de compra. O valor é de 800 mil euros, cerca de 4,9 milhões de reais. O Corinthians tenta se antecipar para finalizar a aquisição do goleiro antes do dia 1º de setembro. As equipes se enfrentam no Campeonato Brasileiro e caso não tenha comprado Hugo Souza de vez, terá que pagar uma multa de 500 mil reais. Adiantando já a compra, o Timão poderá contar com o jogador e não vai precisar pagar essa quantia. Hugo Souza ganhou a vaga de Matheus Donelli e assumiu a titularidade com sobras. Ele tem sido destaque em São Paulo. Ronaldo faz análise e coloca Flamengo de Tite como favorito na Libertadores. Ex-dono do Cruzeiro deu entrevista a Betfair e colocou os cariocas no topo, acima de São Paulo, Palmeiras e River Plate. Quem é o grande favorito? Classificado na Copa do Brasil e brigando pela liderança no Campeonato Brasileiro, o Flamengo está com muita moral em 2024, deixando bem claro que deve brigar diretamente pelo título de todas as competições que disputar. Nessa linha, durante uma entrevista dada a Betfair, Ronaldo fez uma análise e foi sincero ao apontar a equipe comandada por Tite um passo à frente dos demais, justamente levando em consideração seu elenco. Se eu tivesse que apostar em um único favorito para vencer a Copa Libertadores deste ano, apostaria no Flamengo.
O elenco é muito talentoso, o técnico experiente e vitorioso e atualmente jogam o melhor futebol no Brasil, salientou. Claro que tudo pode acontecer, a gente sabe que é uma caminhada longa até a final, mas o Flamengo parece estar um passo à frente das outras equipes no momento atual, completou o ex-dono do Cruzeiro. Outros times que podem vencer. Pouco depois, o ex-dono do Cruzeiro deu um panorama geral do que espera na competição continental, acrescentando mais 3 equipes como as favoritas a chegar na taça em 2024, com 2 brasileiros e um argentino. Acredito que os 4 times que entram com maior favoritismo na Libertadores 2024 são Flamengo, Palmeiras, São Paulo e River Plate. O Flamengo tem um elenco forte e o Tite vem melhorando o time no Brasileirão, trazendo mais consistência para a equipe e iniciou. O Palmeiras continua rendendo muitos frutos com um trabalho de longo prazo. Já o São Paulo vem como uma surpresa do ano, com chances reais de ser um dos finalistas. E o River Plate é sempre um adversário perigoso, com muita tradição na competição, disse Ronaldo. Flamengo assina com meio-campista para Tite e moldes da negociação são expostos na Gávea. Em meio a tanto desfalques, novo cenário vai turbinar o Fla na atual temporada. Movimentações importantes na Gávea. O Flamengo segue sua jornada na intensa temporada de 2024 e nesta quinta-feira, 15, entra em campo para iniciar a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, em duelo contra o Bolívar Ball no Maracanã. Entretanto, o Fla se movimenta nos bastidores para se reforçar e a prioridade é a contratação de um jogador para ocupar o espaço deixado por Everton Cebolinha, que não entrará mais em campo na atual temporada. Gonzalo Plata é a bola da vez na empreitada da direção rubro-negra. Porém, o Mengo também estuda voos mais altos e Vitor Roque virou alvo e também está nos planos e as conversas com o Barcelona apontam condições para uma possível negociação. No entanto, o mais querido já garantiu uma importante e lucrativa permanência, ao cravar a renovação de Lohan, que já desperta interesses no futebol europeu. O citado Barcelona de Vitor Roque, por exemplo, já colocou a cria no radar, como apontou recente matéria do Bolavik Brasil. Novo cenário blinda a cria do Ninho. Desta forma, o Mengão agiu de forma estratégica e esticou o vínculo do jovem de 18 anos por mais 5 anos. Se antes o contrato contemplava Lohan na Gávea até 2025, com o novo cenário, o clube ganha trunfos para uma futura transferência. Além do contrato extenso, o meia também ganhou uma multa rescisória pesada. Para tirar o jogador do Ninho do Urubu, a equipe interessada terá que desembolsar 100 milhões de euros, 600 milhões de reais na cotação atual. A informação é da coluna do Fla. Meia deve ganhar mais espaço. Ao renovar com a cria, o Flamengo turbina os planos de alçar o promissor meia a um lugar de destaque. Isso porque Lohan é visto como joia promissora e com potencial de se tornar um ídolo para a nação. Na equipe principal do mais querido, ele já foi acionado em 25 oportunidades e balançou as redes 2 vezes. Com os desfalques que Tite encontra no elenco, Lohan pode iniciar sua trajetória com mais espaço ainda em 2024. Flamengo recebe aviso de Alex Telles e lateral define futuro no Al Nassr. Lateral esquerdo trabalhou com Tite na seleção brasileira e comunicou os dirigentes do Mengão sobre onde quer jogar. Busca por reforços no Fla. Em 3 frentes: Brasileirão, Copa Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo ligou o sinal de alerta sobre a necessidade de reforços após as recentes lesões de Matias Vina e Everton Cebolinha. Os 2 jogadores vão passar por cirurgia e não devem mais voltar a jogar nesta temporada. Para a vaga de Everton Cebolinha, o Mengão mira a contratação de Michael hoje no Al Hilal da Arábia Saudita. Já para a vaga de Vina, o nome de Alex Telles, do Al Nassr, foi especulado e o jogador teria aprovação nos bastidores da Gávea, como noticiou a página Bolavik Flamengo. O atleta disputou a Copa do Mundo de 2022 com Tite na seleção. Porém, como informou o repórter Alexander Vieira da equipe do Bolavik Brasil, o jogador em um primeiro momento não pensa em sair da Arábia Saudita e o seu salário foge da realidade dos times brasileiros. Palmeiras também saiu da negociação. O lateral começou a carreira no Juventude e ganhou destaque no cenário com a camisa do Grêmio. Na Europa, ele passou por times tradicionais como Galatasaray, da Turquia, Inter de Milão, da Itália, Porto, de Portugal, Manchester United, da Inglaterra, e Sevilha, da Espanha. Em 2023, o United vendeu o lateral para o Al Nassr, da Arábia Saudita, por 7 milhões de euros e ele não pensa em sair do atual clube. O vínculo com o time árabe vai até junho de 2025, mas já se discute uma renovação.
A reportagem do Bolavip ainda soube que Alex Telles teria um vencimento anual de 44 milhões de reais e o Palmeiras, por exemplo, descartou a contratação. O Flamengo também não quer pagar um valor tão alto por um lateral e deve buscar outras opções. Léo Pereira pode ser opção. Sem chances de negócio com Alex Telles. Tite aguarda a diretoria do Mengão comandada por Rodolfo Lançim e Marcos Braz trazer outro jogador para a posição até o fim da janela de transferência. Mas enquanto isso, notícias do Flamengo dão conta de que duas possibilidades são improvisações. Léo Pereira e Varela podem atuar no lado esquerdo da defesa em caso de ausência do titular Ayrton Lucas.